Glória a Deus. Pode se sentar. Podemos sentar. Hoje é o dia da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, em primeira instância, ela tem um nome, ela tem um significado dado pelo próprio Jesus, memorial. A ceia é um memorial. Memorial de quê? Da morte de cruz que Jesus passou por mim e por você. Mas o apóstolo Paulo, ele me dá uma liberdade também para fazer o que nós vamos fazer aqui. Porque lá em 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a ceia do Senhor também é um tempo de reflexão, para mim e para você. Já que nós estamos aqui, já adoramos e louvamos, vamos ver o que Deus tem a nos falar desses poucos versículos. Mas Jesus é o modelo em tudo. E nesses poucos versículos nós podemos ver aqui alguns passos que nós vamos trabalhar essa noite. E nós vamos trabalhar pelo menos 3 desse texto. Há muitos, num pequeno texto, há muitos passos. Mas nós vamos trabalhar 3 passos aqui. O primeiro deles, dentro do primeiro passo que eu vou falar, Jesus ele teve a oportunidade de não ser o que ele foi. Porque Jesus ele não veio nem como robô, e nem como um obrigado, e se sentir frustrado. Mas Jesus, a palavra aqui já destaca, porque Jesus era totalmente livre, 100% homem, 100% Deus. Mas ele se manifestou durante os 3 anos e meio que esteve aqui, como Deus homem. Um homem, Deus encarnado. E ele, a palavra de Deus nos fala, pois ele subsistindo em forma de Deus, porque ele era 100% Deus, 100% homem, não julgou. Ele não decidiu usurpar o ser igual a Deus. Porque se Jesus atuasse como papel de Deus e não como Deus encarnado, com certeza ele teria tomado muitas atitudes. E até poderia errar como Jesus homem. Então a primeira coisa é que Jesus decidiu viver o que Deus queria que ele fizesse. E Jesus é o nosso modelo em tudo. Jesus é modelo quando não falava, Jesus é modelo quando falava, Jesus é modelo quando lançava palavras duras contra fariseus, saduceus, enfim. Jesus foi sempre exemplo em tudo. E esse texto destaca, primeiro, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele cumpriu o que Deus queria que ele fosse. Outro aspecto que nós vemos aqui, Jesus se humilhou. Uma das coisas que, para que eu e você venhamos viver aquilo que Deus deseja que sejamos, não vamos fugir de ter presente em nossa vida a humildade. Porque o nosso ego muitas vezes, o nosso modo de pensar muitas vezes, vai contra o que Deus quer de nós. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, a primeira atitude que nós vamos ter que tomar, e isso faz parte do arrependimento, anda junto. A partir do momento que eu me arrependo, a humildade vai fazer parte do reconhecimento do erro, e do reconhecimento de talvez entender
será que eu estou cumprindo o papel, a forma, o que Deus quer de mim? Será que eu estou tomando a forma de servo? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é a humildade. Humildade. Mas outra coisa que nós aprendemos aqui também, obediência. Duas coisas que não pode faltar na vida do cristão. São essas duas. Muitas outras não podem faltar. Mas a obediência não pode faltar na vida do cristão. A obediência, ela é um pacote que envolve renúncia. A obediência é não fazer o que você quer. Muitas vezes o nosso eu vai querer fazer algo, mas quando eu e você vamos de encontro à vontade de Deus, a obediência terá que fazer parte. A obediência deve fazer parte da minha e da sua história. E não importa quanto tempo de vida nós temos na fé. Não importa se 1 ano, se 2 anos, se 10, se 20, se 30, se 40, seja lá quantos anos for. A obediência deve fazer parte do servo e da serva de Deus. Hoje nós não usamos muito essa palavra, essa expressão servo. Mas não importa não usar a palavra. Mas o significado dela deve fazer parte da minha e da sua história. Então, ele, assim mesmo, no mesmo versículo que eu pedi para que vocês lessem, já tem os 2 passos. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Olha que interessante. Eu me humilho para me tornar obediente. Eu reconheço o erro para me tornar obediente. E isso, quando eu e você não somos obedientes ao propósito de Deus, não nos humilhamos a pontos de dizer, Senhor, veja só o que eu e você cantamos hoje aqui. Nós cantamos 2 orações. Você e eu cantamos, faz em mim o teu querer. Para que o querer de Deus aconteça na minha história, não vamos fugir do se humilhar. Para que o querer de Deus aconteça na minha e na sua história, não vamos fugir do obedecer. Então Jesus foi um exemplo pleno e Ele quer ver isso refletido em você, em mim, em todos nós. Como que nós vamos ser vistos como cristãos? Pela humildade, pela obediência a quem? Ao Pai, a Ele, ao Espírito Santo de Deus. E por isso nós seremos identificados como pessoas que servem a um Deus, que seguem a Cristo. Mas, vocês sabiam que muitas pessoas, por não agirem dessa forma, vêm até Jesus, vêm até a igreja, conhecem a Bíblia, podem até ler a Bíblia, mas será que eu e você estamos tomando a forma de servo e alcançando aquilo que Deus planejou para mim e para você? Será que eu e você somos o que cantamos? Fazemos o que cantamos? Há muitas letras de músicas hoje que nos confrontam. E quando eu e você fugimos desse querer de Deus, fugimos da vontade de Deus para mim e para você, nós vamos nos frustrar. Quando eu e você não vivemos a plenitude do que Deus quer, e é interessante quando Deus nos confronta através da boca de outrem, para muitas vezes nós entendermos que nós não estamos tão plenos na vontade de Deus. Você, Deus deseja que vivamos a plenitude do que Deus quer. E viver a plenitude do que Deus quer nos livrará de frustrações, nos
vai nos trazer uma perspectiva de vida plena. É tão maravilhoso você ter a plena certeza de que está cumprindo o propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus e não fora da vontade de Deus. Tem muitas pessoas que, por fugirem da plena vontade de Deus, muitas vezes se sentem mal. Muitas vezes andam cabisbaixos, sem o sentimento de realização, e nem sabem por quê. E isso serve para a vida espiritual, para a sua vida secular, que é uma só, vida espiritual é uma só. O que você é aqui dentro, lá fora você deve ser. O que nós somos dentro de casa, aqui dentro, aqui também devemos ser. Então, Jesus, ele viveu a plenitude total, redundantemente falando, da vontade de Deus, e é por isso que hoje, e daqui a pouco, eu e você podemos sentar na mesa do Senhor e fazer dela um memorial. Você sabe por que memorial? Não é um momento de chorar, é um momento de lembrar, mas depois celebrar. Sabe por quê? Porque ele se humilhou, ele foi obediente até a morte de cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e ele está aqui. Dá uma bela salva de palmas a ele. Mas agora eu quero usar um exemplo do maior opositor de Cristo. Do maior opositor do cristão, da igreja do Senhor Jesus. Jesus humilhou-se e obedeceu. Agora nós vamos ver um exemplo contrário. Vamos lá, Isaías 14, de 12 a 14. Isaías 14, de 12. Isaías 14, de 12 a 14. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a diferença, olha o contraste. Jesus podia usurpar o ser igual a Deus. Mas é bom que se saiba, nós estamos falando de Lúcifer aqui. Lúcifer era um querubim ungido. Uma das, não sei se eu posso dizer isso, uma das classes de anjos, né? Tem serafim, anjo, enfim. Mas ele era livre, sabia? Deus nunca criou, ninguém roubou, nem os anjos. Nem os anjos. Porém, os anjos nos ensinam uma lição. E deveremos ser assim com Deus. Mas o fato é que ele era livre, mas a palavra de Deus diz o seguinte: cuidado com o que vai no nosso coração, meu irmão. O que anda no nosso coração, porque a palavra de Deus diz o seguinte: tu dizias no teu coração. Nosso coração, ele deve estar dizendo: humilhar-se, obedecer, seguir meu mestre. Mas o anjo, ele foi criado livre, com inteligência. E ele decidiu que queria ser igual ao Altíssimo. E aqui eu vou devagar um pouco. Eu creio que ele poderia ter mudado de ideia. Mas ele, ou seja, Jesus tinha a possibilidade, mas obedeceu, se humilhou. Lúcifer, ao contrário, não se humilhou e desobedeceu. Ou seja, não foi quem Deus chamou para que fosse.
E a partir dessa história, Deus sempre dá liberdade, e a história bíblica mostra isso, Apocalipse mostra isso. Deus sempre dá liberdade, Deus não quer ninguém com ele obrigado. E sabe o que aconteceu num determinado dia? A partir desse momento, quando essa sentença foi lançada, houve a oportunidade. Quem quer ficar com ele? A palavra diz que 1/3 ficou com ele. E a partir daquela escolha, Deus definiu. Então você, juntamente com eles, sai daqui. Caiam todos daqui. E se tornaram todos demônios. Então, essa questão de ser quem Deus quer que a gente seja, passa por se humilhar e obedecer. Por isso que a gente sempre fala aqui de ler, estudar e falar a palavra. E nós vamos ver alguns exemplos abordando a questão: foram servos ou não foram? Fizeram o que Deus desejava que fizessem ou não fizeram? Vamos ler primeiro aqui Juízes 4, de 4 a 9. Juízes 4, de 4 a 9. Dentro desse aspecto que a gente está trabalhando, como uma reflexão, eu estou tomando a forma de servo, serva de Deus. A humildade tem feito parte da minha história, o arrependimento, o obedecer. E por isso eu posso experimentar a plenitude de tudo que Deus tem para mim. Agora, vamos ver alguns exemplos, abordando essa questão: foram servos ou não foram? Trabalharam dentro da perspectiva de Deus ou não trabalharam? O primeiro deles é essa aqui, Juízes 4, de 4 a 9. Débora, profetisa mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ela era uma juíza, uma das juízas. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes. Pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E o Débora, e se foi com Baraque para Quedes. Bom, os dois aqui eram de Deus. E o que aconteceu? Essa mulher era uma juíza. E eu posso arriscar dizer que ela vivia a plenitude do que Deus queria. Por quê? A Bíblia chega a afirmar que ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Quando Débora não estava debaixo da palmeira, as pessoas passavam por ela e falavam: aqui é a palmeira de Débora. Por quê? O chamado dela era identificado no que ela fazia. E ter a plenitude de Deus é ouvir o que Deus fala, é fazer o que Deus fala. E veja só, Baraque também era de Deus, porque ela pegou e falou assim: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo? Ordem para quem? Para Baraque. Muitos de nós, irmãos, somos assim, sabe? Deus fala, somos tocados nas reuniões, a palavra nos toca, mas falta o humilhar-se e o obedecer. E por isso nós podemos ser frustrados e não receber a honra do resultado do nosso trabalho. A honra de Deus em primeiro lugar. E Baraque, ele era um homem de Deus, mas não pôde viver a plenitude daquilo que Deus queria para ele. Primeiro ele ouviu, quer dizer, ele ia ficar em silêncio?
ele não ia fazer nada? Queridos, uma das coisas, e olha, uma das coisas que eu tenho dificuldade de entender, é pessoas que dizem, eu vou servir, se apresentam para servir, mas passa um tempo. Olha, eu costumo dizer que Deus não erra de chamado. Não erra. Deus não errou quando deu a ordem para Baraque. Ocorre que Deus fica aguardando as nossas reações à palavra dele. Muitos de nós, muitas vezes, somos omissos com aquilo que Deus fala, nós sabemos e não fazemos. Ser servo é obedecer. Uma das coisas que tem pego as pessoas hoje é o medo. Sim, medo paralisa muitas vezes as pessoas. Todos nós temos medo. Até hoje de manhã, alguém estava comentando aqui, mas estou nervoso, estou com medo. Todos nós ficamos. Não importa quanto tempo estejamos, se nós estivermos na direção de Deus, nós vamos tremer. A gente tem que tomar cuidado, quem serve, não fazer pelo aprendido, mas nós devemos fazer pela direção que Deus nos dá. Então Baraque deixou de viver a plenitude do que Deus tinha para ele. Nós precisamos assumir o papel que Deus nos deu. Há muitas pessoas omissas. E outras pessoas assumem o papel de outrem, daquele que você e eu devemos fazer. Outra lição que a gente aprende aqui. Quando Deus tem um propósito, os planos dele não será frustrado, conforme Jó 42. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus olha lá de cima e olha para o fulano, olha para a fulana e diz, filha, você pode fazer aquilo ali para mim? Baraque, você pode ir ali para mim? Pega as duas tribos, vai lá. Olha, Deus tinha dado a resposta. Baraque não negou. Baraque não negou o que Débora falou. Não foi nada disso. Mas ele piorou um pouco, né? Ele piorou um pouco. Por quê? O medo ele faz isso. Ou outra questão que talvez não dá para se perceber. Então lhe disse Baraque, uma das coisas que nos atrapalha muito é ser inseguros, medrosos. E a gente tem que lutar contra a insegurança. Ser liberto. Se você é uma pessoa medrosa, extremamente medrosa, venha ser ministrado pelo Ministério de Freedom. Passe. O medo paralisa. Medo é uma arma do diabo para travar as pessoas. Não estou falando eu estou falando desse medo patológico. Medo anormal. Tem um medo normal. Que medo normal? Eu não vou sair ali para atravessar com os olhos fechados. Por que eu não faço isso? Porque vem um temor pela segurança. Então, Baraque já começou falando, se fores comigo, irei. Mas ele piorou um pouco. Porém, se não for comigo, eu não vou. Vamos parar de depender. Vamos parar de ser dependentes. Existe uma figura no meio, psicologia assim fala, que normalmente uma pessoa que tem na família um viciado em drogas, de álcool, enfim, existe uma pessoa dependente emocionalmente, ligado àquela pessoa. E há muitas pessoas que ficam dependendo dos outros para fazer o que Deus chamou para fazer, dizendo como Baraque, se você não for, eu não vou. Lembre-se,
Os propósitos nossos são individuais. Os planos de Deus são individuais. Então, Baraque, Débora, viveu o papel de uma serva. Baraque não viveu a plenitude do papel de um servo. Débora ou Baraque? Que não sejamos como Baraque, que assumamos o papel que Deus nos deu. E se você está tão temerosa, tão temeroso, pelo menos vai para a batalha. Sai de onde você está. Mas a honra não foi dele. Deixa eu terminar a história. Porque o que aconteceu? Débora foi junto. Débora foi junto com ele. E ela pegou e falou para ele, tudo bem, mas a honra não vai ser tua, a honra vai ser de uma mulher. E Císera realmente morreu pelas mãos de uma mulher que o matou. Mas nós temos um outro exemplo. Então, que nós sejamos como Débora, que nós sejamos como Jesus. Quero ver um outro exemplo, Números 22, de 5 a 12. Sempre abordando a questão de servo. Débora foi uma serva. Baraque foi um servo, mas deixou de viver a plenitude daquilo que Deus tinha para ele. E eu e você, estamos vivendo a plenitude do que Deus tem para nós? Números 22, de 5 a 12. Quero falar de um personagem, mais um que atuou como servo em algum momento, mas deixou de ser servo em outro momento. Pastor, você está julgando? Não. Estou lendo a palavra, o que a palavra me mostra. Vamos lá. Números 22, de 5 a 12. Falar sobre este homem aqui, chamado Balaão. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor. Quem enviou? O rei de Moabe. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. É o povo de Israel. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaque lhes disse, ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Aqui ele estava exercendo o papel de servo. Não, fica aqui que eu vou falar com o Senhor. Beleza, hein? Veio Deus a Balaão, olha só, e disse, quem são esses homens contigo? Outra coisa, Deus trabalha com as nossas reações. Eu já ouvi muito, sabia? Pessoas dizendo para mim, eu não oro porque Deus já sabe tudo. A oração é uma lei espiritual. Quem pede, recebe. Quem não pede, não recebe. Jesus falou. Jesus ensinou orai sempre, sem jamais esmorecer. Jesus orava. Jesus, como homem encarnado, Deus orava. Então, isso aqui mostra, Deus quer saber qual seria a reação dele. Quem são esses homens com você? Vou continuar. Respondeu Balaão a Deus, Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Abraão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Irmãos, queridos, queridas, poxa, se ele conhecesse um pouco a palavra, agora eu trazendo para os nossos dias, ele nem perguntaria isso para Deus.
Mas aqui mostra uma coisa: não podemos ser servos vacilantes. Servos que não sabem o que Deus quer que saibamos. Mas o que eu quero explorar aqui, esse homem foi chamado por Deus. Deus falava com ele. Queridos, eu já vi muitas pessoas tendo experiências com Deus, mas que, por algum motivo, que aqui não me cabe julgar, se afastaram, se esfriaram e até deixaram de congregar. Cuidado em correr atrás de apenas experiências. Cuidado com as nossas emoções. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Cuidado com as nossas emoções. Nós temos que conhecer a palavra para obedecer. E para conhecer a palavra eu preciso ler. E para ler e entender um pouco mais eu preciso meditar, eu preciso estudar. Muitos têm dificuldade. Sempre que você sentar para ler a palavra, não é o foco agora, mas vai ler um texto, pede o Espírito Santo, o autor da Bíblia: Espírito Santo, me ajuda nessa leitura, fala comigo nessa leitura. Ah, pastor, mas como que é isso? É bem natural. Você leu lá o Salmo 23. Aquele versículo, você leu o Salmo inteiro, deu uma saltada, é aquele que Deus quer trabalhar com você. Mas eu quero voltar aqui. Ele foi chamado, ele era um profeta, Deus falava com ele, mas ele decidiu ser outro. Eu e você precisamos decidir sermos servos. Ser serva. Deus falou com ele, irmãos, que experiência foi que esse homem teve? E ele era um homem que tinha a capacidade de poder dizer para os outros: eu vou falar com Deus. Ele tinha certeza que Deus ia falar com ele. E Deus veio e falou com ele. Só que, irmãos, quando Deus fala, Deus manda. Deus é o dono de todas as coisas. Esse aqui, diferentemente, e Deus ele é paciente. Deus, ele trabalha com as nossas falhas, no sentido de nos ajudar, no sentido de nos corrigir. Porque esse homem, eu não tenho tempo de ler esse capítulo todo, vocês podem ler, mas é interessante que Deus já falou para ele: não irás com eles e nem amaldiçoarás o povo. É muito interessante, irmãos, que ele fez o contrário. Ele foi. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: a obediência tem que fazer parte do servo. Quando nós saímos do propósito de Deus para nós morremos, por fora e por dentro. Sabe qual foi o final desse homem que Deus falou com ele? Ele teve uma outra experiência, mas aí mostra sinais, né? Da mesma forma que ele falou: olha, aguarda aí que Deus, eu vou falar com Deus. Mas em outro momento, ele não estava tão ligado assim como a gente pode pensar, porque em desobediência, ele saiu de encontro ao rei montado numa mula. E um anjo se apresentou diante deles dois, mas ele não viu o anjo. E a mula viu. Sabe qual foi o final de Balaão? Um homem que Deus falou com ele, um homem que eu posso até dizer que, de alguma forma, tinha um relacionamento com Deus, porque ele conhecia Deus. E a palavra que está aqui é Jeová. Yahvé, Deus, letra maiúscula, Deus, o dono de tudo. Mas veja o final desse homem, Números 31:8. Mas pastor, por que você está trazendo esse exemplo? Irmãos, a Bíblia, a vida cristã, ela é prática. Se eu obedecer, eu tenho um caminho na minha vida. Se eu me humilhar, eu tenho um caminho na minha vida. Se eu não obedecer, eu tenho um caminho na minha história. Se eu não me humilhar, me arrepender, eu tenho um caminho na minha vida. Por isso que a ceia do Senhor é uma oportunidade da gente refletir. Se eu sou ou não servo. Vou ler ali. E mataram todo o homem feito,
Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas. Aqui é uma guerra contra os midianitas. Evi, Requem, Zur, Uri e Reba. 5 reis dos midianitas. Mas a Bíblia faz questão de dar um ponto e vírgula. Mas olha quem morreu também. E um detalhe, na leitura que eu fiz questão de ler aqui com vocês, para mostrar que é o mesmo. Quando eu li o versículo 5, eu disse lá, enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor. Está aqui, ó. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Quer dizer, um homem que teve uma experiência, eu posso afirmar que ele não foi quem Deus queria que ele fosse. E aonde ele morreu? Aonde ele viveu? Aonde ele estava vivendo? No meio dos inimigos do povo de Deus. Um povo incrédulo, um povo politeístas, um povo que tinha místicas, um povo totalmente fora do propósito de Deus. Então essa lição nos mostra que eu e você podemos ter tido experiências maravilhosas, ir no monte, ver gravetos acesos, ver tantas coisas, mas se sair dali e não viver na obediência e no propósito de Deus, não vamos viver aquilo que Deus espera de nós. Nós precisamos assumir a forma de servo. Já indo para o final, quero chamar aqui o grupo de louvor, assumir a forma de servo. Eu quero citar alguns exemplos do Novo Testamento, não precisa pôr os textos. O primeiro deles, Ananias e Safira, irmãos. Está lá em Atos 5, 1 e 5. Ananias e Safira se converteram a Jesus. Aqui a igreja estava no comecinho, e a igreja, foi até pregado domingo que passou aqui, tudo era em comum. Havia uma graça abundante no meio do povo de Deus, e tudo era em comum, e as pessoas dividiam todas as seus bens, supriam, que não havia necessidade no meio do povo de Deus. Mas no meio de tudo isso, apareceu um casal, Ananias e Safira. Eles eram ricos, possivelmente funcionários públicos, ou donos de extensas terras, e eles venderam um terreno na ilha de Chipre, se não me engano. E venderam por um valor, e eles decidiram entre eles, vamos falar para Pedro que nós estamos dando tudo. Só que eles falaram entre eles, faz o seguinte, nós vendemos por 100 mil, vamos falar para Pedro, vamos ficar com 50 mil, vamos falar para Pedro que nós estamos trazendo tudo. E Pedro, ao vê-los, fez uma pergunta, por que mentistes ao Espírito Santo? Eles eram livres para dizer para Pedro, Pedro, a gente vendeu um terreno, nós temos aí umas coisas para fazer, ficamos com 50%, olha, mas a metade do trabalho, do fruto, do valor está aqui. Eles deixaram de viver a plenitude do que Deus queria que eles vivessem. Eles quiseram ser grandes diante dos homens. Se infere, se deduz que esse foi o erro. Querer ser grande diante das pessoas. Nós precisamos assumir a forma de servo. Apóstolo Paulo, Atos 9, de 1 a 9, conta a história da conversão do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Ele fazia parte do Sinédrio. Ele era uma autoridade, ele era uma sumidade no conhecimento bíblico. Ele diz lá, né? Eu fui formado aos pés de Gamaliel, enfim. Ele era uma sumidade. E esse homem, ele achava que estava fazendo certo. Ele achava que ele era um servo de Deus, perseguindo a igreja e tendo parte importante no primeiro mártir do cristianismo, Estevão. O que aconteceu com Paulo? Aconteceu um antes e um depois. Antes ele entendia que servia a Deus, mas estava fora do propósito de Deus. Ele podia ser servo, mas menos de Deus. Mas depois ele foi um servo total, pleno, servo. O que significa a palavra servo que nós lemos em Filipenses
capítulo 2. Hoje as grávidas, hoje é mais comum, eu pelo menos, sinceramente, eu desconheci esse termo, mas eu já tenho ouvido o termo doula. A palavra servo aqui do versículo 7 que nós lemos, de Filipenses 2, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, doulos. Quando a doula é aquela mulher que atende, assiste a grávida antes, durante e pós-parto. E a palavra doula significa mulher que serve. A palavra doulo significa servo, homem que serve, mulher que serve. Pedro, em Marcos 10, 28, ele fala assim: e quem deixou tudo por você? Pedro, ele falhou. Só que Pedro se redimiu. Ele negou Cristo 3 vezes, mas ele teve uma oportunidade maravilhosa de se arrepender. Qual a diferença de Pedro para Judas? Judas só sentiu remorso e suicidou-se. Pedro se arrependeu, confessou. E aí ele teve a oportunidade de ouvir de Jesus: tu me amas, Pedro? 3 vezes. E Pedro: você sabe que eu te amo. E Pedro assumiu a forma de servo. E eu vou finalizando, lendo o significado da palavra servo. O tema dessa mensagem é: assumindo a forma de servo. Veja o significado da palavra doulos, lá no grego. Um escravo, servo. Uma metáfora: alguém que se rende à vontade de outro. Não é vontade do pastor, do apóstolo Paulo, do Wagner, do pastor G, das pastoras, não. A vontade de outro. Servo de quem? De Deus, do Criador de todas as coisas. Servo de quem? De Yeshua, que está sentado à direita do Pai, porque ele se humilhou e obedeceu até a morte de cruz. Aqueles cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens, dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses, servo, atendente. E uma pergunta para nossa reflexão: nós estamos sendo quem Deus quer que sejamos? Jesus foi quem Deus quis que ele fosse, e hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor, porque ele foi até o fim, por mim e por você. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Você vai fazer uma oração agora, antes do momento da ceia, e essa mensagem, irmãos, vem primeiro para o pastor. Deus já vinha trabalhando ela no meu coração, e passando tudo o que aconteceu nessa semana, serviu para esse propósito. Às vezes precisamos ser confrontados para entender que tipo de servo nós estamos sendo. E nós vamos, depois do momento da oração, nós vamos cantar o louvor como uma oração. Uma oração. E a pergunta dessa noite, para todos nós: estamos assumindo a forma de servo? Eu vou pedir que você faça essa oração. Se você entende, e eu quero orar, o Espírito Santo me fez lembrar, se você é uma pessoa que tem sentido muito medo, eu quero orar por você. Eu vou pedir para ajudar a todos, a quem talvez precise, vamos todos nós pôr a mão sobre o coração. O coração é a sede das nossas emoções. Eu vou primeiro orar por você que tem sentido muito medo. Eu quero lembrar 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus tem fortaleza, poder para você. Deus quer lançar fora de você todo medo. Dê o primeiro passo. Não seja como Baraque,
eu não vou. Não, diga, eu vou. Ele vai com você, minha irmã, ele vai com você, meu irmão. Mas não permita o medo paralisar sua história, sua vida. Assuma para 2026 aquilo que Deus te chamou para ser. Pai Todo-Poderoso. Faça a sua oração agora. Eu também vou fazer a minha. Faz a sua oração. Como nós temos sido encontrados da parte de Deus como servo. Você é uma serva, você é um servo, nós somos, eu sou. Vamos orar.